Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula, nossa segunda semana do nosso curso de redação. Como faltam 3 semanas e nós temos 3 redações para fazer, 3 textos para fazer, então a gente vai passar hoje, vocês já podem começar a fazer, e façam durante a semana para que a gente possa corrigir até o final de semana. Hoje nós faremos um parágrafo de introdução. Hoje não, essa semana. Então, semana que vem, uma redação completa. Na última, um parágrafo de conclusão. Perfeito? Então, a gente começa agora, começando 18h01, minuto atrasado. O pessoal vai entrando e a gente vai ver algumas dicas de redação. Só me digam, por favor, a professora, ela já trabalhou o tipo de texto com vocês, a classificação? Narração, descrição, só para eu saber? Pode escrever aqui no bate-papo, só para... Sim, beleza, então. Então a gente pode trabalhar o texto dissertativo, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa aula já está disponível para vocês lá no link. Vocês podem acompanhar depois. Vocês podem baixar depois. Vamos lá, pessoal. É texto dissertativo. Dissertação. Então, qual a principal diferença? Aqui você tem que defender uma tese, você tem que defender seus argumentos, o seu ponto de vista. Professor, se o avaliador não concordar com o meu ponto de vista, ele não precisa concordar, tá certo? Você tem que apresentar os pontos que o ajude a defender. Sim. Pessoal, essa aula está disponível, tá? Lá na material didático, essa mesma aula. Esse aqui é o slide 16, a gente está conversando dele, tá? Mas aqui não, como não vai ter exercício, nesse aqui, só na segunda parte da aula que a gente vai ver a acentuação. Então, até para não ficar hoje a acentuação e amanhã que eu venho, crase, então hoje a gente vê um pouco de redação antes do intervalo e acentuação. Amanhã a mesma coisa, um pouco de redação e depois crase. Beleza? Então, qual é a estrutura de uma dissertação? De um texto dissertativo? Onde é que aparece texto dissertativo, professor? No concurso de vocês. Tanto concurso público, alguns trazem a redação, é uma dissertação, geralmente cai. Concurso para professor, é uma redação que cai, e redação no concurso de professor, a média é no mínimo 6. Tá? A média é no mínimo 6, para você ser aprovado. Bom, introdução, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre introdução, e a gente vai aprofundar um pouco a introdução hoje, porque é nossa atividade de hoje. Tá? Então, vai levar o leitor, vai trazer o leitor para dentro do texto. Tá? Ele mostra a atualidade e a relevância do tema. Tá? E você vai contextualizar com seus argumentos. Tá? E a sugestão de uma abordagem ou contra ou a favor. Isso não vamos chamar de tese. Prestem bem atenção aqui. Prestem bem atenção aqui. Os últimos concursos, eles facilitaram a vida do candidato. Então, os últimos concursos facilitaram a vida do candidato. Por quê? Eles não deixavam você na situação de ser contra ou a favor. Vestibular, Enem também, ultimamente eles não têm sido causado impacto. Tá? Então, algumas estratégias que a gente deve usar na introdução, pessoal. Citação de argumentos. A citação pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser uma citação de um autor famoso, de um filósofo. Detalhe, a citação, ela deve ser condizente ao assunto que você está falando. Então, não adianta você trazer Paulo Freire, uma citação de Paulo Freire, num texto que fale que não seja de ciência, que não seja de educação.
Então, o avaliador sabe que você decorou aquelas situações e as encaixa em qualquer texto. O avaliador, eu corrijo redação do Enem há muito tempo, já corrigi a questão de redação de concurso também, e a gente sabe que o aluno está enrolando. Então, a citação, ela tem que se encaixar dentro do tema, dentro daquele assunto. Um livro, sim, os livros clássicos, tá? Um filme, uma série, uma novela, também. O contexto histórico, é importante também você usar o contexto histórico, a comparação, tá? Flashes ou frases nominais que chamem a atenção. Dados estatísticos, isso aqui é importante. Tá? Dados estatísticos, você vai confirmar com pesquisas, tem que ter a fonte, tem que ser uma fonte confiável. Tá? Você escreve uma fonte lá que ninguém conhece, um desses tabloides, assim, que pregam a fake news, que são partidárias, né? Então, tomem cuidado com isso. Então, tem que ser fontes confiáveis, tá? Uma alusão cultural ou conceituação, tá? Ou conceituação. Vocês não estão vendo os slides, pessoal? Tá. Eu estou projetando aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? Estão vendo? Beleza. Beleza, pessoal? Então, essa é a introdução. Tá? A introdução. O que nós vamos apresentar? Já vou falar mais. Isso aqui é um esboço, é um resumo, tá? Então, a introdução tem que ter a sua tese, o que você vai defender, e a apresentação de argumentos. Então, a introdução deve ter 2 períodos. Períodos é quando tem o ponto final, tá, pessoal? Então, o primeiro período com a sua tese, tá? Às vezes a gente pega o tema e confirma. A gente vai dar exemplos para vocês daqui a pouco. Tá? E 2 argumentos. Esses argumentos a gente vai trabalhar no desenvolvimento depois. Cada argumento vai ser um parágrafo de desenvolvimento. Então, os parágrafos devem ter de 4 a 6 linhas, principalmente, introdução e desenvolvimento. A nossa redação de 20 a 30 linhas. O concurso professor último, se eu não me engano, foram 25 linhas. Então, são 5 parágrafos, né, de 5 linhas. Beleza? Tá? O desenvolvimento do parágrafo é a unidade de texto que desenvolve apenas uma ideia. Então, você vai defender aquela ideia. Se eu escolher lá na introdução, falar sobre os aspectos positivos e negativos do tema. Então, um parágrafo vai ser os aspectos positivos e o outro vai ser os negativos. Só que não pode misturar 2 assuntos, 2 argumentos no mesmo parágrafo. Tá certo? Então, qual que é o parágrafo padrão? É o tópico frasal, que é aquele argumento que você vai se defender, e vai ampliar. Você vai argumentar, você vai colocar exemplos, dados estatísticos, tá? Você vai colocar citações. Professor, a citação é obrigado? Veja bem, você demonstra que você tem conteúdo quando você faz uma citação, quando você faz um dado estatístico, tá? Você apresenta o dado estatístico, tá? Uma lei. Por que é a lei? Lei Maria da Penha. Então, você lê o texto, né, sobre a Lei Maria da Penha e apresenta, depois da introdução, da implantação, a violência contra a mulher diminuiu tantos por cento. É um dado estatístico. De acordo com quem? Com o IBGE, tá? Com uma fonte confiável. Beleza? Formas de ampliação, pessoal. Como é que eu vou ampliar? Eu vou apresentar o tópico frasal, vou apresentar o meu argumento. Como é que eu vou ampliar? Eu vou exemplificar, dar exemplos, eu vou explicar, tá certo? Causas e consequências. Também vou usar o raciocínio lógico como exemplo. Então, eu comentei com vocês a estrutura de um texto dissertativo. Introdução com um parágrafo, desenvolvimento com 2 a 3 parágrafos, dependendo do tema,
E a conclusão? O que vem a ser a conclusão? Tá? Evidencia o texto que o texto está terminando. Tá? E deve ter o quê? Um conectivo conclusivo. O que é conectivo? Por isso, do exposto, quem faz concurso para os advogados, né, de start, então o avaliador tem que perceber que você começou a concluir o texto. No texto, eu vou colocar argumentos novos? Não. Tá? Você vai esclarecer teu ponto de vista, vai ratificar a tese. Certinho? Então, na conclusão, você vai concluir aquilo que você afirmou lá na introdução. E nós temos dois tipos de conclusão. Tá? Nós temos essa que você retoma o assunto e conclui, que daí deve ter 4 linhas, tá? Ou proposta de intervenção. Mas peraí, professor, a dissertação argumentativa não é só quando tem proposta de intervenção? Não. Dependendo da banca, dependendo do edital da prova de vocês, lá no edital já pode falar. Tá? Você pega um concurso militar, no edital já fala. É uma dissertação argumentativa com proposta de intervenção. Então, prestem bem atenção. A primeira coisa que a gente deve ler, quando pretende fazer um concurso público, é o edital. O edital é a lei do concurso. O edital, assim que sai, você tem 2 dias para recorrer do edital. Aí eu posso recorrer do edital? Sim, se tiver um tema que você não concorda. Você pode recorrer. Um exemplo, eu não lembro o ano, acho que foi em 98, saiu um concurso para bombeiro PM. E eles colocaram lá subida na corda, tá? E colocaram também barra para o segmento feminino. A gente 2 dias recorreu e eles mudaram o edital. Então, o edital de concurso público você tem que ler. Aí lá é a lei do concurso. Tá? Se ele fizesse colocar fontes para estudo, você deve obrigatoriamente pegar pelo menos um livro de cada matéria. Quer dizer que na hora de recorrer só devo usar a fonte? Não, aquilo ali é orientação de estudo. Você pode recorrer por outro autor. Professor, o senhor indica a apostila para estudar? Pessoal, toda vez que faz tempo que eu não faço concurso, fiz em 2018, do Estado, mas sempre eu procuro comprar livros, uma gramática. Quando eu fiz o concurso da Federal, da UFMS, caía conhecimentos pedagógicos e LDB. Eu comprei uma LDB esquematizada. Só o que é LDB esquematizada? É aquela que vem, cada assunto, ele faz um resumo, faz questões e depois coloca um esqueminha que nem esse que eu estou mostrando para vocês. Tá? Que eles chamam de mapa mental agora. A gurizada faz coloridinho, desenhadinho. Mapa mental, que é isso aqui. Tá? Você pode fazer mapa mental em direito, tá lá, princípios da administração pública, LIMP, né? Você coloca um desenho lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Faz um breve resumo, você nunca mais esquece. Certinho? Então é importante. Então essa LDB esquematizada me ajudou bastante. E você acha ela até na internet. Eu prefiro comprar o livro físico e riscar. Tá? Comprar o caderno e fazer o meu resumo. Não comprar mapas mentais. Na internet o cara vende mapas mentais e resumos. Mas é o resumo que ele fez. Não foi o que você fez. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um breve resumo do que nós vamos fazer na nossa redação. Bom, aqui um exemplo. Primeiro parágrafo. Tá? Vai ser a introdução. Tá? É uma afirmação de cunho geral, mais a tese e 2 argumentos. Argumento 1 e argumento 2. No segundo parágrafo, que daí já é o desenvolvimento, tá? Nós vamos apresentar o argumento 1, explicar a causa ou a explicação para o argumento, exemplo para o argumento e consequência do argumento. Então, está dando a dica aqui, o que você deve escrever no argumento. Aí eu não sei começar uma redação, professor.
Hoje daremos vários exemplos de como começar uma redação. Parágrafo 3º, conector relacionado, tá, ao parágrafo anterior. O conector é uma conjunção, geralmente. Os conectores, nós temos conjunção, tá? Nós temos conectores também preposição, pronome relativo. Geralmente aqui a gente vai usar uma conjunção, tá? E é o mesmo padrão, mesmo modelo do segundo parágrafo. Então aqui nós temos o nosso desenvolvimento. Dependendo do tema, a gente tem 3 parágrafos de desenvolvimento. E o 4º parágrafo, que é a conclusão, tá? É um conector conclusivo, por isso, do exposto. Exemplos, eu vou dar exemplos aqui de conectivos para vocês. A reafirmação da tese, mais uma sugestão concreta. Isso aqui, aquele texto que não precisa dar proposta de intervenção. Quando formos estudar especificamente a conclusão de um texto dissertativo, nós teremos modelos de proposta de conclusão, tá bom? Vamos lá. Modelos de introdução. Tá? Modelo 1, pessoal. Modelo 1, introdução com tese e tópicos frasais. Tá? É a que mais aparece no nosso dia a dia. Tá? Ela inicia com a declaração inicial a respeito do tema. Tá? Apresentando tópicos frasais. Nesse modelo, o candidato deve fazer a introdução com 2 períodos. Lembra que eu falei para você? 2 períodos, tem que ter 2 pontos de interrogação. Tá certo? O primeiro apresenta a tese, e o segundo, tá, a explicação dos tópicos frasais. É possível que haja algumas variações. Então, vamos lá. Olha o modelo 1. A apresentação da tese, ponto final. Aí depois, eu começo um novo parágrafo? Não. Ponto final e segue na mesma linha, tá? E a explicação dos tópicos frasais. Olha só. Essa introdução aqui aparece muito se tem discutido. Ó, padrão, se eu começar a redação com isso aqui. Porque, geralmente, o assunto que cairá para a gente é da atualidade. Você vê na mídia, você vê na televisão, vê no jornal, vê na internet. Então, é assunto que é discutido no nosso dia a dia. Então, muito se tem discutido, ponto. Agora vem o tema, sobre os fatores que induzem os jovens a consumirem drogas. Então, qual é o tema dessa redação, pessoal? Qual é o tema dessa redação? É o consumo de droga pelos jovens. Então, olha só, muito se tem discutido. Por que o C vem antes do tem? O muito é uma partícula atrativa, por isso que é próclise. Tá? Ponto. Então, nós fizemos a apresentação da tese. Tá? Bom, em busca de autoafirmação, um argumento. Fuga da realidade ou devido à falta de uma atuação familiar firme. Então, 2 argumentos. A juventude está consumindo entorpecentes abusivamente. Perceberam que tem uma lógica o parágrafo de introdução? Então, ele apresentou o tema, apresentou a tese e depois ele elencou 2 argumentos. Certinho? Então, o primeiro período, tá? É o tema, uma afirmação de cunho geral, tá? E o segundo período, os tópicos frasais, mais a tese, tá? A juventude está consumindo entorpecentes abusivamente. Então, isso aqui vai ser o quê? A tese. Beleza? Beleza? Olha, eu não diria que seja sempre educação, tá? Educação. O título, não. Você está falando do tema, né? Depende do tema. Porque o título, a gente vai ter uns 20 minutinhos para falar de título aqui durante o curso. Hoje a gente vai trabalhar mais para parágrafo de introdução. Professor, desculpa, não é o título, eu errei, é o tema, né? Porque geralmente concurso para professor, eles dão já um tema lá para você poder fazer a dissertação, né? Ele fala sobre dificuldade de aprendizado, ele fala sobre a educação inclusiva, ele fala, tá? Até vou
conversar com vocês aqui os 2 temas do último concurso, nosso tema de redação no município. Tá? Depois, daqui a pouquinho eu já comento com vocês, para vocês perceberem que eles são sempre parecidos. Tá bom? Então, o segundo período, tá? Período não é segundo parágrafo, pessoal. Então, vamos lá. O parágrafo de introdução tem que ter 2 períodos. O primeiro, a gente vai fazer uma afirmação, tá? De cunho geral, e vamos colocar o tema ali. Ponto final. Depois nós vamos falar os 2 argumentos que nós vamos usar, nós vamos discutir, e vamos colocar a tese. Tá certo? Colocar a nossa tese. Vamos dar mais um exemplo aqui? Modelo 2, pessoal. Modelo 2. Isso aqui tudo tem em PDF para vocês, tá? Para vocês lerem depois. Tá? A introdução com afirmação de cunho geral ou definição. Tá? Escolhe uma palavra-chave e formula um período com a definição dessa palavra. Certinho? Em seguida, apresenta sua tese. Novamente, a introdução deverá ser feita por meio de 2 períodos, ou seja, 2 pontos finais. O primeiro apresenta a definição de uma palavra, tá? Vocês já vão ver o modelinho. Tá? Então, vamos lá, definir. Menor, 2 pontos, vai ser a definição da palavra. É um ser que, de alguma forma, inferior àquele que não atingiu a maioridade. Assim. O uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas em segundo plano. Então, vocês viram que nós temos 2 pontos de finais. O primeiro período é a definição. Menor. Um ser que é, de alguma forma, inferior àquele que não atingiu a maioridade. Segundo período, a tese agora, pessoal. Então, o uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas em segundo plano. Perfeito? Então, vocês viram que o mais interessante para a gente usar é esse modelo 1 aqui, ó. Muito bem discutido. Começa com a redação assim. Depois você vai colocando o tema. Pode ver que essa outra da exemplificação é mais difícil de guardar. Tá bom? Então, o que é um texto? Já dei umas dicas de introdução, adiantando, que é o que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. Tá? Assim, é a atividade 6 que a gente vai fazer essa semana. E eu peço que façam para que eu possa corrigir. Tá? A gente até tem uma mudança, agora tem um espacinho para nota e embaixo um espaço para o feedback. Até para a gente saber como é que a gente está desenvolvendo. Então, já comecem a fazer hoje mesmo, que amanhã a gente vai corrigindo, a gente vai mandando. Tá bom, pessoal? Pois não, Eliane? Já fez a 2, depois eu pego o teu nome para corrigir já. Tá bom? Não, professor, o que eu queria ver com o senhor é o seguinte, é que eu não fiz as de produção de texto, de dissertação, mas eu fiz uma outra que falou a respeito de mesma regra gramatical, e eu fiquei com bastante dúvida com relação a isso, tipo, assinale a sequência de palavras acentuadas pela mesma regra gramatical. A gente vai ver o assunto hoje, tá? É uma atividade, acho que é 7 ou 8, né? E a gente vai corrigir isso. Na aula de amanhã, tá? A gente vai ver então tá bom. Apresentação hoje, tá? Obrigada. Beleza. Qual o objetivo de um texto dissertativo argumentativo? Tá? Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista. É o seu ponto de vista do candidato. Tá? Fundamentando, você tem que ter o ponto de vista, por mais que o avaliador não concorde com você, se você fundamentar com argumentos convincentes, o tio colocou até em vermelho aqui, convincentes, tá? Comprovar aquilo que você defende, então certamente você não terá problema com nota, tá? Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, discorrer sobre um ponto de vista, de novo estou falando, opinando, persuadindo, convencendo o teu avaliador. Tá? É ato que desenvolvemos todos os dias quando procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego, quando estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a Covid, a natureza, a poluição, desmatamentos. Então, são temas do dia a dia, tá? São temas atuais. Tá?
quando defendemos nosso ponto de vista em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, que é o que mais cai, ao avanço da tecnologia. Tá? Ultimamente, muitos temas, muitos de redação que eu tenho visto, falando sobre a violência contra a mulher. Teve uma redação que eu corrigi, um tema do Enem, que não era nem a violência, era a insistência da violência contra a mulher. A gente pode perder o fio da meada se a gente não ler direito o tema. Certo? A gente pode perder o fio da meada se a gente não ler direito o tema. Tá? A dissertação implica uma discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização do pensamento. Tá? Defesa de ponto de vista. De novo, estou falando de ponto de vista. É o teu ponto de vista que você vai defender. Descoberta de soluções. Significa refletir sobre um assunto que nos cerca. Geralmente é um tema do dia a dia. Tá? Esse texto é aquele que expressa uma tese sobre um determinado assunto, apoiado em dados, fatos, fundamentações, enfim, em argumentos, informações que comprovem a sua tese. A palavra eu acho, a expressão eu acho, não cai lá no dia a dia, lá na tua redação. Ele pode falar de pandemia? Até pode. Não vi nenhum concurso, que não teve tanto concurso assim esse ano, ano passado. Mas ele pode falar sobre as consequências, a importância da vacina, ele pode falar sobre assuntos correlatos, né? A pandemia. Até em agosto nós teremos a semana, o mês que comemora o aniversário de Campo Grande. E junto aqui, com a Escola de Governo e a Universidade Federal, estaremos organizando lives. São 6 lives que falam de vários assuntos. E um deles, interessante que vocês assistam essas lives, um deles é sobre a importância da vacina. Tá certo? É com o Dr. Júlio Croda, aquele que ele é meu colega lá na UFMS, o projeto Ateneu, foi aprovado hoje lá no Boletim de Serviço da Universidade Federal. Ele é aquele que organiza, ele está fazendo uma pesquisa sobre essas vacinas Janssen que estão sendo aplicadas aí na fronteira, isso foi aplicado em toda a população, e ele está projeto de pesquisa, né, para comprovar a eficiência das pessoas que tomam a vacina. E não deve se escolher a vacina, tá? Estrutura de uma dissertação, tá? Ele deve expor as ideias desordenadas no papel, que é um problema sério. Falta de uma linha de raciocínio, coerência, não relacionar uma ideia com a outra, coesão. Então, eu não posso escrever um parágrafo solto. Por isso que naquela dica que eu dei num dos parágrafos anteriores, eu falo, um parágrafo tem que estar ligado ao outro com um conectivo. Tá? Não ter uma opinião formada, tá? Não defender a opinião com argumentos, exemplos, citações, tá? Não provar absolutamente nada. Tá? As redações do Enem que eu corrigia, pelo menos 60% delas, o aluno repete, o primeiro parágrafo ele repete todo o tema, para ganhar linha. E o Enem é de 8 a 30 linhas. Já no concurso, dependendo da banca, é de 25 a 30 linhas ou de 20 a 30 linhas. Eu fiz um concurso para a FUNAI que tinha redação de 30 a 60 linhas. E eu escrevi 58 linhas. Então, eram 7.200 inscritos. A prova escrita tinha 60 questões. Só corrigiria a redação de quem tirasse 5 na prova. E eu tirei 31 das 60. Eram 15 matérias. Só que a redação tinha um peso enorme. A prova valia 100 e a redação 60. E nessa redação eu tirei 54, ou seja, equivalente a 9. Certo? Com alguns probleminhas, mas equivalente a 9. Foi o que me fez aprovar. Fiquei em 14º de 7.200. Mas só 200 pessoas acertaram a metade da prova. Agora, nesse concurso do município, eu não sei se foi erro de conta de quem organizou, a prova tinha 60 questões, valia 60 pontos. A redação valia 100 pontos. 100 pontos. Olha a diferença.
tá? Valia 100 pontos. Então, a redação valia muito mais. Só que só corrigia a redação, acho que no meu caso, língua portuguesa, dos 230 primeiros. Ficou entre os 230, aí as 230 redações foram corrigidas. E ali mudou muita gente de lugar, a redação. Tá? Quais são as partes de uma redação? Já acabamos de falar, tá? A introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas devem estar bem definidas e intimamente ligadas. Tá? A introdução, que é a apresentação da ideia principal ou tese. O desenvolvimento, que deve ter de 2 a 3 parágrafos. Tá? É a apresentação dos argumentos que sustentam a ideia principal. A conclusão, a apresentação de um resumo da ideia principal ou uma sugestão para resolução do problema. Tá? Então, quando não se fala nada, geralmente é o resumo da ideia central. Tá? É o resumo da ideia central. Beleza, pessoal? Falando um pouquinho mais da introdução, daí a gente para e vai para a nossa aula, tá? A nossa aula de hoje. Tá? A gente vai ver a atividade que temos que fazer e vamos para a acentuação. A introdução, tá? Apresenta-se uma ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba o que o texto vai tratar. Tá? Geralmente um parágrafo. Tá? Ela deve apresentar a ideia, núcleo do texto, apontar que o texto tratará no desenvolvimento, transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Bom, aqui eu paro. Tá? Porque o que nos interessa na aula de hoje é essa parte aqui. Então, nós vamos lá nas atividades. Então, nós temos atividade. Deixa eu projetar para vocês aqui. Vocês vão entrar nas atividades dentro da... Vai aparecer para vocês aí. Olha só, pessoal. Atividade da 1 a 4, da professora Andréia. Da 5 a 10, professor Sandro. Nós faremos. Vocês já podem fazer a 5, que é a interpretação de textos, tá? Já podem fazer a 5. Atividade 6, você vai clicar na atividade 6. Tá? Então, tem um texto aqui, de um parágrafo, coloquei texto, e outro texto com 3 parágrafos. O que vai acontecer? Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. A engenharia genética ameaça a dignidade humana? Com interrogação. Então, o senhor vai ter que fazer... Essa não é a 4, não. Essa é a 6, tá? Atividade 6. Beleza, pessoal? Então, vocês vão fazer um texto dissertativo. Vocês vão... Como é que vai fazer, professor? Você pode pegar uma linha, uma folha no Word, pode digitar no Word. Tá? Aconselharia, até posso mandar uma folha de redação para vocês aqui. Vocês façam à mão, tira a foto e manda para a gente. Manda aqui. Salva no PDF e manda aqui. Tá certo? Anexa aqui, nesse local aqui, ó. Adicionar envio. Você vai anexar o texto de vocês aqui, ó. Arquivo. Tá? Então... e manda para a gente. Beleza, pessoal? Então, essa é a atividade que vocês farão. Hoje, a introdução, tem os 2 textos lá, tá? E vocês farão esse texto para a gente. Beleza? Eu até vou mandar no grupo aqui, no intervalo, tá? Uma folha de redação padrão.
Tá bom? Bom. A gente tinha combinado na aula passada, na última aula que eu dei, tá? Sobre alguma aula de aspectos gramaticais que eu acho importante e é onde a gente tem mais dificuldades na hora de corrigir a redação de vocês é a acentuação. Tá? A acentuação, onde eu encontro maior dificuldades. Tá certo? Então, preparei uma aula aqui de acentuação e crase. Tá? Faremos exercícios hoje. Tá? E amanhã a gente vê mais redação. Vamos trabalhar o parágrafo de desenvolvimento e veremos crase. Perfeito? Nossa aula 4 seria a aula de quinta-feira passada. Tá? A gente teve convocado de última hora para uma reunião na reitoria, a gente trabalha na Universidade Federal. Tá? Daí a gente inverteu a aula de quinta por hoje. Tá? Mas deu para dar sequência, a professora tinha a aula preparada e nos ajudou. Beleza? A acentuação. Então, nós temos 3 tipos de acento na língua portuguesa. A gente vê aqui as 4 primeiras regras, dá um intervalinho e volta para ver os casos especiais, tá? Os 3 casos de acento especiais. Professor, deixa eu entender. Oi. Hoje, nós iremos fazer essa redação lá do exercício 6, correto? Para enviar no dia de hoje. Tenta enviar até sábado, por favor. Ah, sim, isso que entendi. E aí a gente vai continuar com essa acentuação, atividade, então, até às 8, correto? A atividade de acentuação, não lembro se é 8 ou 9, depois eu vejo para vocês, tá? Mas já dá para fazer também. Tudo bem. Tá bom? Beleza? Então, nós temos 3 tipos de acento gráfico. Toda palavra em língua portuguesa ela é acentuada. Mas, peraí, toda, professor? Sim. Umas têm o acento gráfico e as outras têm o acento prosódico. O que é o acento prosódico, tio? É a sílaba mais forte. Quando eu tenho a última sílaba mais forte, eu chamo de oxítona. A penúltima sílaba mais forte é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona. Tá? E nós temos os monossílabos tônicos e os átonos. Tá certo? Passamos aos tônicos. Quando é que eles são acentuados? Os átonos não são acentuados. Tá? Então, os monossílabos tônicos acentuados são aqueles que terminam em AEO, seguidos ou não de S. Professor, eu vi num livro, numa gramática, numa prova, que é monossílabas. Se forem vocábulos, são monossílabos. Se são palavras, são monossílabas. Certo? Então, ambos estão corretos. Então, monossílabos terminados em A e O. Exemplo, pá, fé, nó, gás, pés, pós. Estão seguidos ou não de S. Tá? Quais são os oxítonos que levam acentos? A regrinha é bem parecida. Os que terminam em A, terminam em E e O. Igualzinho à regra anterior. E os que terminam em e ens. Prestem bem atenção aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês. Cajá, oxítono terminado em A. Atrás, oxítono terminado em A, seguido de S. Café, oxítono terminado em E. Bebês, oxítono terminado em E, seguido de S. Cipó, propôs, terminados em O, seguido de S. Além, porém, oxítono terminado em em. Armazéns, parabéns, terminado em ens. Então, a regrinha das monossílabas e das oxítonas é bem parecido. A única diferença, as oxítonas terminadas em e ens também são acentuadas. Prestem bem atenção, não confundam monossílabas com oxítonas. Oxítona, para ser oxítona, tem que ter mais de uma sílaba. Nós vamos perceber isso nas questões que a gente vai fazer. Trem, bens e sem não levam acento. Por quê? Tem em e ens. Certo? Prestem bem atenção aqui, no dia a dia a gente vai ver também. Eu tenho encontrar ele. Tá? Encontrar ele. Eu vou colocar juntos aqui, encontrá-lo. Opa, caiu o R, ficou mais forte o átomo, leva acento. Receber ela. Tá? Eu vou colocar junto, cai o R, fica receber, lá leva acento no E.
Dispor deles. Dispor-los. Aí o O leva acento, porque é a última, amaloia, vendê-la-ia. Ou vendê-la-á. Tá? O A é oxítona, é monossílabo, né? Leva acento. E o E, oxítona, leva acento também. Perfeito? Prestem atenção aqui. As proparoxítonas, todas são acentuadas. Todas são acentuadas. O que é uma proparoxítona? Aquela que é a antepenúltima é a mais forte. Lâmpada, êxodo, abóbada, rápido, córrego. Esse caso especial a gente já volta e vê. Tá? Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última em cada filho seu, como se fosse único. Atravessou a rua com seu passo tímido, subiu na construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, um desenho mágico. Tá? Essa música aqui é Construção, de Chico Buarque. Ele não tem rima. Todas as últimas palavras do verso, tá? Elas são proparoxítonas. E ele repete essa estrofe de novo, ele só troca a última palavra. Tá certo? Ele só troca a última palavra. As palavras proparoxítonas são as esdrúxulas, ou seja, aquelas que menos aparecem na língua portuguesa. Vocês vejam que aqui ele não tem rima. Tá? O que ele traz a letra da música? Ritmo. Certo? Então, depois aparece mais para frente, eu não coloquei toda a música aqui, amor daquela vez como se fosse a única, beijou sua mulher como se fosse máquina. Então, ele troca e a música segue com sentido. Tá? Pode ser que muitos não gostem de Chico Buarque, mas antigamente as letras de música, tá? Eram letras de música, né, pessoal? Vamos lá. Quando é que as paroxítonas são acentuadas? Tá? Você pega um exemplo aqui das regrinhas. Rouxinol. A palavra rouxinol, tá? Você pega todas as consoantes, R, N, X, L. Então, as paroxítonas terminadas em R, N, X, L, que são as consoantes da palavra rouxinol, levam acento. Revólver, repórter, terminado em R. Tórax, xerox, terminado em X. Próton, elétron, Nelson, terminado em N. Fácil, terminado em L. Tá? Prestem atenção num detalhe que eu trago aqui para vocês. Pólen e hífen. Tá certo? Pólen terminado em N. Qual que é o plural de pólen? Pólens. Tá? E as paroxítonas terminadas em e ens não são acentuadas. Tá certo? Não são acentuadas. Então, trazendo aqui a grosso modo para vocês. Quais são as paroxítonas acentuadas? Todas! Todas as paroxítonas são acentuadas. Menos aquelas que terminam em AEO, EI e ENS. Tá? Eu posso usar essa regra também do que descrever tudo isso aqui que eu estou descrevendo. Então, todas as paroxítonas são acentuadas, menos aquelas que terminam em AEO, EI e ENS. Então, exemplo de pólen, plural de pólen, é pólens, aí não leva acento. Plural de hífen, hífen termina em EN. Plural de hífen é hífens, então não leva acento. Mas, professor, é tão fácil assim? Não. Tá? Quem gosta de colocar um acento não vai ficar triste por causa disso. Porque pólen tem dois plurais, pólens e pólenes. Hífen tem dois plurais, hífens sem acento e hífenes com acento. Feito? Aí ninguém fica triste. Leva acentos paroxítonos terminados em i, is, caque, lápis, tênis, biquíni. Tá certo? Biquíni já me caiu em várias provas aí. Tem gente que nem sabe que tem acento. Tá? Levam acento também as paroxítonas, terminadas em an e ans. Tá? Exemplo, órgão, órfão, ímãs, ímã. Tá? Só um lembretezinho que eu coloquei aqui,
O tio não é acento, é uma marca de nasalidade. Em língua portuguesa, nós não temos mais de um acento, mas pode ter um acento e um sinal de nasalidade. Paroxítonas acentuadas ainda, terminado em us, e uns. Bordos, ornos, álbum e álbuns. Terminado em PS, são acentuadas. Esses slides estão, sim. Acho que é aula 7 e 8. Se não tiver, a gente já coloca. Deixa eu só pedir para o pessoal confirmar. Tá? Você consegue confirmar? Vê se tem essa aula de acentuação lá. Tá? No material didático. Senão, a gente já coloca agora no intervalo. Tá? Bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps. Tá? Tem sim. A Helena acabou de baixar. Tá? Importantíssima essa regra aqui. Tá? Acentuem-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Indivíduos, precária, série, história, homogênea, médio, bromélia. Esses ditongos aqui são ditongos crescentes. Tá? Temos aqui amáveis, imóveis, são ditongos também, mas não são crescentes. Mas o que você quer dizer com isso, professor? Voltando aqui, uma regrinha anterior. Isso aqui, quem faz prova do CESP tem que saber. Tá? São as paroxítonas aparentes ou eventuais. Gauchada fala que são falsas proparoxítonas também. Tá certo? Elas podem ser classificadas de duas maneiras. Tá? Então, exemplo aqui, nós temos história. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? Alguns autores, alguns gramáticos, tá? Ela pode ser considerada uma proparoxítona aparente. Olha a divisão aqui, ó. História. Então você separa o I do A. Isso é pela pronúncia em algumas regiões do Brasil, tá? E no uso, no dia a dia, na pronúncia você separa. Então, alguns autores e o CESP, tá? E no CESP, Sebrasp, agora, estou com outro nome, né? Quando tem concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, DEPEN, tá certo? Tem alguns outros concursos que o CESP organiza, eles consideram isso aqui. A paroxítona terminada em ditongo crescente, eles consideram também como proparoxítona aparente ou eventual. Tá? Proparoxítona aparente ou eventual. Tá certo? Então, nós vimos aqui. Bom, eu tinha falado para vocês que a gente ia ver as 4 regras das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Daqui a 10 minutos, estudaremos os casos especiais e faremos exercícios. Certinho, pessoal? 10 minutinhos de intervalo. Ditongos abertos. Tá? Então, são palavras que levam acento por um caso especial, o ditongo aberto. Ei e oi. Então, preste atenção que aqui tem um quezinho nessa regrinha, porque ela mudou. Antigamente, os ditongos abertos, todos eram acentuados. Agora, só na última sílaba. Ou oxítona ou monossílabo. As paroxítonas não levam mais acento. Já já eu te vou dar alguns exemplos para vocês. Exemplo, ditongo aberto, anéis, papéis, lençóis, herói, dói. Então leva acento, é um caso especial. Quer dizer que dói não é monossílabo tônico? É. Mas acentuação é uma acentuação especial. Herói quer dizer que não é oxítona? É oxítona. Mas ele não é acentuado pela regra das oxítonas. É um acento especial, porque é um ditongo aberto. Vamos lá? Ditongo aberto, el, chapéu, véu e liel. Sempre na última sílaba. Certinho? Os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados quando aparecem nas paroxítonas. Exemplo aqui. Ideia. Lembra que ideia tinha acento antes? Não tem mais. Epopeia. Eu apoio.
jiboia, assembleia. Então, eles eram acentuados porque eram ditongos abertos. Hoje, eles não levam mais acento. Mocreia também levava acento, não leva mais. Tá certo? Então, os ditongos abertos, ei, oi e eu, tá, levam acento por serem ditongos abertos. Tá? Uma regra especial. Segunda regrinha especial. Segunda regrinha especial. A regra dos hiatos. Tá? A regra dos hiatos. Então, os hiatos são acentuados, tá? Quando o I e o U forem tônicos, em sílabas diferentes. Tá? Antes vieram uma vogal, tá? E forem sozinhos na sílaba. No máximo, quando vier um S junto, desse I e desse U. E nunca forem seguidos de NH. Exemplo. Juízes é acentuado, o I está sozinho, antecedido de uma vogal. Então, acentuado. Miúdo, o U está sozinho, antecedido de uma vogal. Faísca. A faísca, o I não está sozinho, professor. Foi aquilo que o tio falou. No máximo com S junto. E antecedido de uma vogal. Balaústre. Exemplos. Gaúcho, a saúde. Todas são acentuadas porque são hiatos. É uma regrinha especial. Tá? É um caso especial. São 3 casos especiais. Nós vimos os ditongos abertos. Agora aqui, os hiatos. Tá? Juiz. Opa, o I vem junto do Z. Raul. O U vem junto do L. Sair. O I vem junto do R. Rainha. Vem acompanhado de NH. Lembrando que em língua portuguesa, as palavras terminadas em Z não são acentuadas. Tá? Aqui, palavras, as letras O e E, juntos, tá? Não são mais acentuadas. Lembra que vou, enjoo, perdoo eram acentuadas? Os verbos ler, crer, dar e ver, tá? Na terceira pessoa do plural, eram acentuados. Leem, leem, creem, veem. Não levam mais acento. Não levam mais acento. Prestem bem atenção aqui, que nós vimos, são 3 casos que o tio falou, né? Ditongo aberto, hiato e os acentos diferenciais. Na ortografia antiga tinha uma relação enorme de acentos diferenciais. Agora nós vamos ter só esses 3 aqui. Prestem bem atenção. Por, para diferenciar, o verbo por para diferenciar da preposição por. Então, por com acento é verbo, por sem acento é preposição. Pode e pode. Eu coloquei o acento no pode, verbo no passado, pode, presente. E a terceira regrinha de acento diferencial, vem e tem. Dá para diferenciar de vem e tem também. Ele vem. Terceira pessoa de singular, sem acento. Eles vêm. Terceira pessoa de singular, com acento. Ele tem, eles têm com acento. Certinho? São os acentos diferenciais. Tá? Verbos derivados de ter e vir. Tá? Ele tem, eles têm. Agora, ele contém, o acento é agudo. Eles contêm acento circunflexo. Beleza? Ele vem, eles vêm. Eles com acento. Não vem, tá? E verbo advir, um exemplo. Ele advém, acento agudo. Eles advêm, acento circunflexo. Tá certo? Bom, vamos fazer juntos aqui. Vou fazer as 3 primeiras. Eu faço só, depois a gente vai fazendo juntos. Então, como a turma, tem muita gente que é da antiga turma, tá? Eu mudei as questões. As questões são diferentes. Então, aqui, essas questões, a gente tem que anexar lá. Essa aula 12, tá? A gente vai colocar de novo, porque os exercícios estão diferentes, beleza? Letra B, vamos ver, pessoal. A palavra trânsito, última, penúltima, antepenúltima, ela é proparoxítona. A outra palavra do texto acentuada por esse motivo. Até, oxítona. Prática, beleza, todo mundo acertou.
proparoxítona. Terrível é paroxítona terminada em L, também é oxítona terminada em E. Beleza? Então, essa primeira aqui, letra B. Letra B. Então, vamos fazer, já que vocês estão bons, vamos fazer essa aqui. Tá? Próxima. Bora aí, faça aqui também. Acentua-se pela mesma regra que determina a escrita da palavra flexíveis. Tá? Flexíveis. Então, flexíveis é acentuada por quê, pessoal? Paroxítona terminada em ditongo, né? Paroxítona terminada em ditongo. Tá certo? Ditongo, águia. Todas são paroxítonas, né? Todas são paroxítonas, né? Águia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Espécie, paroxítona terminada em ditongo decrescente. Próximo é proparoxítona. Difícil é paroxítona. Difícil é paroxítona terminada em L. Tá? Então, todas são paroxítonas. Qual que é paroxítona terminada em ditongo? No caso aqui, crescente. Águia crescente, espécie crescente, próxima proparoxítona, vai ser letra D. Né? Que flexíveis é o plural flexível. Beleza? Espécie é a mesma regra de águia. Tá? Espécie é a mesma regra de águia. Entenderam? Então não pode ser nenhuma dessas duas. Próxima é proparoxítona. Difícil é uma paroxítona terminada em L. No caso aqui, flexíveis é plural de flexível. Questãozinha chata essa aí, mas dá para resolver. Certo? Próxima. Façam essa aqui, pessoal. Façam essa aqui. Vamos lá? Palavra saúde é um hiato. Tá, Rosana? Hiato. Tá? Por quê? O U vem sozinho, acompanhado de vogal. Tá? O acento dela, porque é um hiato. Beleza? Isso aqui também é tranquilo, né? Proparoxítona, nem dá, ó. Saúde. Última, penúltima. Essa palavra aqui é uma palavra paroxítona, tá? Ela é paroxítona. O motivo da acentuação dela, que é um motivo especial, é um hiato. Professor, quais são os motivos especiais de acentuação de ditongo aberto, E, OI e EL, tá? O hiato, quando o I e o U são antecedidos de vogal e vem sozinho na sílaba, no máximo acompanhado de S, tá certo? E os acentos diferenciais. Então, letra B. Letra B. Vamos fazer essa aqui? A gente já coloca a chamada de novo, tá? Já. Vamos lá. Deixa mais uns dois. Deixa alguém marcar uma letra diferente. Todo mundo marcando C. Vamos lá, gente. Como ninguém colocou letra diferente, assinale a alternativa que apresenta vocábulos que não... O avaliador quebrou o nosso galho aqui. Ele botou em negrito, em letra maiúscula, e grandão. Certo? São acentuados pela mesma regra. Ele poderia ter colocado aqui que são acentuados por regras diferentes. Mas ele não quebrou o nosso galho. Ele tentou nos confundir. Isso acontece bastante. Século, proparoxítona, e cônicos, proparoxítona. Então, são a mesma regra. Geomagnética, proparoxítona. Bússolas, proparoxítona.
técnicas, proparoxítona, mecânicas, proparoxítona. Porém, oxítona, nada em em. Época, proparoxítona. Então, essa questãozinha aqui, bem sem vergonha mesmo, letra C. Letra C. Vambora, faça essa aqui, por favor. Essa ficou mais fácil, né? Vamos lá, gente. A maioria marcou A, né? Só que um marcou A maiúsculo, outro minúsculo, vamos ver o que vai dar. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas pela mesma regra. Abóbora, proparoxítona. Âmbito, proparoxítona. Alcoólatra, proparoxítona. Então, provavelmente é essa. Tá? Provavelmente é essa. Será que é? Vamos lá. Aborígene, tá? Proparoxítona. Acórdão, tá? Acódão. Sabiá é oxítona em A, né? Então já é diferente. Pará, oxítona, bênção, paroxítona, ácaro, proparoxítona. Tá? Vatapá, oxítona, sótão, paroxítona, ângulo, proparoxítona. Aqui não precisa nem se decorar as regras, é só olhar onde é que está o acento das palavras. Tá? É só olhar onde estava o acento das palavras. Que letra que deu esse aqui? Letra a maioria acertou, né? Letra a maioria acertou. Tá? A maioria acertou. Só que o acento, tá? O acento veio no O errado, né? Tá? Corrijam aí. Senão a gente anula essa questão, seria anulada, né? Alcoólatra, tá? Veio antes da proparoxítona. Tá certo? Agora que eu vi, tá? Alcoólatra, o acento é no segundo O. Beleza? Então foi erro de digitação aqui. Perfeito? Vamos lá? Próxima. Vamos fazer essa aqui? Separa, tá? Alcoólatra. Vamos lá. Trânsito e público são acentuadas por quê? Última, penúltima, antepenúltima são proparoxítonas. Tá certo? Letra A, né? Essa aí não tem nem que perder tempo, né? Todas são acentuadas, todas as proparoxítonas. Bora, mais uma. Pessoal, não... Uma das dicas que a gente dá para concurso, a gente pode tirar uns 10 minutinhos um dia aqui para dar dica, até de chute. Uma das dicas de concurso, não confie muito na letra A, tá? Principalmente quando a prova for uma prova única, não tiver 10 tipos de provas diferentes, que eles embaralham as questões. Mas aqui é bem tranquilo. Assinale a alternativa na qual todas as palavras obedecem à mesma regra de acentuação. De vácuo. Vácuo, paroxítona, terminada e de tom crescente. Quem que segue a mesma regra, pessoal? História, tênue e óleo. Perfeito, não tem nem dúvida aqui. Você não precisa nem perder muito tempo aqui. Tá bom? Próxima. As provas da FAPEC,
eles colocam um texto grande, primeiro texto, depois colocam um texto menor, colocam um poema e colocam uma tira. Tá? É tradicional dos concursos da FAPEC. Certinho? É bem tradicional. Beleza? Vamos lá? Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Não é nem sobre a questão. Pois No não. curso anterior, o senhor falou de um cargo da Universidade Federal que é tipo coordenador, mas eu não consegui notar o nome. O senhor pode repetir, por favor? Sim, é TAI. Técnico de Ações Educacionais. Vou escrever para vocês aqui. Tá. TAI. Técnico em Assuntos Educacionais. Embora seja técnico, ele é de nível superior. Tá? Exige uma licenciatura, pedagogia ou licenciatura. Tá? Pedagogia ou licenciatura. Já tem 5 vagas, 5 cargos que não estão ocupados na federal. Então, se eles abrirem 5 vagas, eles homologam 20 e poucos. No meu concurso tinham 4 vagas. Então, o concurso federal acontece assim. Uma vaga, se tem uma vaga, eles homologam 5. O que é homologar 5? Serão 5 aprovados, os 5 que podem ser nomeados. Geralmente, na federal, eles nomeiam todos, de assistente e de TAI. Se forem 2 vagas, homologam 9. 3 vagas homologam 14. 4 vagas homologam 18. Acho que 5 homologam 22. Tá? E geralmente todos são nomeados. Porque a maioria do pessoal da antiga, tá, que entrou, às vezes até sem concurso, eles fizeram provas internas e foram até o cargo de nível superior. E a maioria é TAI. Hoje não tem mais concurso interno. Mas o pessoal está lá com 30, 33, 35 anos de serviço. Então, esse pessoal está aposentando. Então, abre muita vaga. Abre muita vaga para a TAI. Tá? O base é 5.200, mas se você tem uma pós-graduação, é 30% em cima dos 5.200. Como é que acontece a progressão? Tá? Como é que acontece a progressão na universidade dos cargos técnicos? Então, a cada 1 ano e meio, você tem 2 progressões. Uma por curso que você faz, cursos na área, né? De 90 horas, 120, 160, 150. Você pode somar os cursos e dar essa carga horária. Ou você pode fazer por conceituação, avaliação. Então, em cada avaliação dessa, cada promoção dessas 2 é 13,7%, ou seja, você tem a cada 1 ano e meio 7,4% de aumento, assim, sem ser aumento aquele que é instituído pelo governo, é na promoção. E esses 30% é em cima do salário já aumentado. O mestrado dá 52%, e doutorado, tá? 75%. Beleza? Professor? Pois não. Para concorrer a essas vagas, qual era o requisito? Licenciatura. Qualquer uma? Qualquer uma, tá? Pode ser ou pedagogia ou qualquer uma licenciatura. Professor, outra coisa, para fazer o mestrado na federal, qual é o caminho para pleitear a vaga? Lá tem 2 tipos de mestrado, o acadêmico e o profissional. Eu fiz o profissional é só uma prova, tá? Eu fiz o ano que eu passei no mestrado, eu passei para o Prof.AP, que é Administração Pública, e o Prof.MAT, que é de matemática profissional. É só uma prova com 40 questões, o de matemática, e 75 questões de administração pública. Tá? Os outros que são acadêmicos, daí geralmente cada um deles tem uma seleção. Agora, esse ano fizeram uma seleção só para todos os mestrados e doutorados. Você faz uma prova, aí tem que ter uma língua, né, para mestrado, 2 línguas para o doutorado. Você pode usar a língua no doutorado que você usou no mestrado. Tá? Quem é servidor, tá, tem vagas específicas. 10% das vagas dos cursos são para servidores. Tá bom? E você faz lá mesmo, e a gente tem direito a horário especial. Se o mestrado é à tarde, você trabalha de manhã e à noite, lá, porque lá pode trabalhar à noite também. Ou de manhã e sábado, tá? Tem essa concessão
de horário especial para aluno estudante. Professor, e quantas horas semanais esse 40. concurso do TAI? 40 horas? 40. Ah, Então, legal, obrigada. Tenho 40 horas lá na Federal, como TAI, e tenho 20 no município. Tá? É cargo que pode acumular. Tá? Cargo que pode acumular. Então, quais cargos pode acumular a administração pública? 2 da área de saúde, tá? 2 da área de professor, ou um de professor e um de técnico. Então, eu sou professor, acumulo com cargo de técnico lá. Tem que ter compatibilidade de horário. Então, agora eu estou cedido só para a federal, não estou mais aqui na escola de governo, há faz uns 2 meses. Então, eu trabalhava 6 horas de manhã, às 4 horas da tarde, e 2 dias eu trabalhava à noite lá. Tá bom? Vamos lá. No segundo quadrinho, as palavras tatuíras, a palavra tatuíras acentuada, pois. Vamos lá. Adoro andar pela praia, conchas, tatuíras, algas, gaivotas, caranguejos, tudo é muito legal. Nem tudo. Daí ele encontrou a sujeira ali, né? Então, fatalmente, esse textinho, essa tira, caiu uma questão de texto, tá? Que perguntou, pode cair uma questão de gramática, e caiu essa questão de acentuação. Tatuíras, por que é acentuado? O que vocês marcaram aí? Acho que nem deu tempo pra vocês fazerem, né? Então façam, por favor. 1 minutinho para fazer. Ah, beleza. Há um I sozinho na sílaba do hiato. Então, o hiato, o I veio sozinho, antecedido por vogal, é acentuado porque é um hiato. Beleza? Bacana essa questãozinha aqui também. Bora fazer essa aqui? Vamos lá? CD, opa, já deu trabalho aqui. Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras estão corretas, exceto. Então, esse exceto quer dizer ele que é a errada. Tá? Órgão está tranquilo, lápis está tranquilo, álbum está tranquilo. Joia não leva mais acento. Ditongo aberto, não leva acento nas paroxítonas. Sem perder muito tempo aí, né? Vamos lá, agora aqui é certo ou errado, tá? Questões de certo ou errado. Vamos lá, pessoal. Mantém. Eles mantêm, né? É um acento diferencial? Certo. Mantém no singular é mantém com acento agudo. Vamos lá, próxima. Ele fala o seguinte, segundo a nova ortografia, o uso do trema é facultativo em frequentar. O trema é proibido, tá, pessoal? Trema em língua portuguesa nós não temos mais. Beleza? Próxima. O vocábulo você deve ser acentuado por ser oxítono terminado em ditongo aberto, sem fundamento, né? As oxítonas acentuadas são terminadas em AEO e em IES. Então, nesse caso aqui, terminado em E. Próxima. Família recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de história e farmácia. Perfeito. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Próxima. Vamos lá? Saúde, por que saúde é acentuada? O hiato recebe acento pelo mesmo motivo de raízes e faísca. Beleza, são 2 hiatos também. Perfeito? A única palavra que, ao perder o acento, não gera outra palavra existente na língua portuguesa. Isso aqui tem que cair bastante, tá? A
palavra com acento e sem. Prática, tira o acento, fica pratica, é um verbo, então existe. Pedirá, tira o acento, fica pedira, é verbo também. Até, tira o acento, fica ate, é um verbo. Ninguém, tira o acento, não serve para nada. Então, letra A, P. Beleza? A maioria acertou. Aqui, questões da nossa banca. Essas últimas são da nossa banca. FAPEC, tá? FAPEC. Uma de 2018, acho que a outra é de 2020. Vamos ver? Essa é da FAPEC, tá? Vocês viram que era um pouquinho elaboradinha também? Então, vamos lá. Já que todo mundo está achando que é letra A, vamos fazer de trás para diante, como fala o gaúcho. Vamos fazer letra E. A palavra por e a palavra pôde não deveriam estar acentuadas, pois as regras de ortografia em vigor não prevêem acentos diferenciais. Nada a ver. Por, com acento, verbo, por sem acento, preposição. Pôde, passado, com acento, pode, presente, sem acento. Então, letra D, letra E está errado. As palavras por e pode também poderiam ser grafadas sem acento, pois as regras de ortografia, até aqui está certinho, pois as regras de acentuação de ortografia em vigor consideram facultativos acentos diferenciais. Não. Aí falou besteira. Tá? É para diferenciar mesmo. C. A palavra herói está indevidamente acentuada. Não, está perfeito. Ditongo aberto. Olha como a FAPEC cobra os acentos especiais. Tá? Pois não se acentua graficamente ditongos abertos, ei e oi. Só não se acentua quando for paroxítona, na penúltima sílaba, na última sílaba, ou no monossílabo leva acento. O i da palavra saía está indevidamente acentuado. Tá? Tem saía e saia, tá? São duas diferentes. Saía é passado, saia é presente. Pois as palavras paroxítonas formadas por hiato não recebem acento gráfico. Não, nada a ver. Letra A, na palavra saía, o i recebe acento gráfico, porque também forma hiato, perfeito. Uma vogal anterior. Constitui sílaba e não está precedido de ditongo. Perfeito. Além disso, não é seguido de NH. É regrinha, né? Letra A. Tá? Outra questãozinha da FAPEC. Questãozinha da FAPEC. ED, vamos ver. Assinale a alternativa que não há erro de acentuação nas palavras em destaque. Então, ele quer o que? A correta. Não há erro, então ele quer a correta. Ao terminar de usar pincéis, tinha que ter acento. Tá? Enxágue até que saia com acento toda a tinta. Então, pincéis já tinha que ter atento. Saia. Tá? Não precisa ser acento. Tá? Enxague não tem mais acento. Uma letra A já não é. Perfeito? B. Tem um microfone ligado aí, pessoal. B. Esta casa foi desocupada. Opa! Esse acento já está errado aqui. Tá? Até hoje, o proprietário não pôde alugá-la. Teria que ter um acento aqui. Então já está errado. A gente nem perde mais tempo com ela. Letra C. Para que seu bolo fique mais bonito, use forma redonda. Esse acento em forma caiu em 1971. Então, há 50 anos não existe mais esse acento aqui. Cobri-lo não tem acento, decorá-lo tem acento, anéis tem acento. Então, toda errada essa questão. Letra D. Vou pôr as caixas nesse armário. Por verbo tem que ter acento. Vamos lá, contém, está certinho. Itens. Paroxítona, terminado em ens, não leva acento. Frágeis, deve ter acento. Toda enrolada essa questão. Letra E. Vou pôr as caixas neste armário, perfeito.
como elas contêm, eles contêm acento diferencial, elas contêm acento circunflexo, está perfeito. Itens não levam acento e frágil acentuado perfeitamente. Letra E, maioria acertou. Perfeito, letra E, maioria acertou. Vamos lá? Vamos fazer essa última aqui, tá? Que eu quero ver o tema de redação das provas, das duas últimas provas, tá? E passar uma atividade para vocês. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias, tá certinho, em prédios, certinho. Tá? A ausência de acento agudo em ideias está com conformidade com as regras? Perfeito. Tá? Não tem mais acento em ditongo aberto na penúltima sílaba. Tá? Então, perfeito essa aqui. Não leva acento. Não leva acento. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente ver o tema. Eu recebi a prova agora de uma colega, tá? Então, ela... Deixa eu ver se eu abro aqui. Estou tentando abrir a prova. Vamos abrir. Agora eu entendi porque não está abrindo. Educação Infantil 2016. Prestem atenção na primeira questão aqui, ó. Caio pôde, Caio obtém, com acento circunflexo e agudo, cai crase. Então, depois da aula de amanhã, a gente faz essa questãozinha aqui. Assunto de hoje aqui. Certo? Vamos lá na redação. Só para te ver o tema de redação. Vamos lá. Olha o tema de redação aqui. Redija um texto dissertativo argumentativo, tá? De no mínimo 25 linhas, em que você discuta os diferentes pontos de vista escritos nos fragmentos dos textos a seguir. Você poderá assumir um dos pontos de vista e defendê-lo, refutando o outro, ou ponderar sobre as possíveis verdades ou mitos inscritos em cada posicionamento, sem, no entanto, se limitar às ideias, tá, argumentadas ali. Atribua um título ao seu texto, tá certo? Um título ao seu texto. Então, o primeiro texto, magistério, antes um ofício prestigiado, está prestes a ser considerado insalubre. O profissional do ensino público sucumbiu ao estigma de assalariado, perdeu sua autonomia didático-pedagógica. Tornou-se mera engrenagem em sistema que não prioriza a qualidade, sim a quantidade. Tá? Então, a grande maioria da população brasileira acredita que ter um emprego no serviço público seja um privilégio. Então, você tinha que escolher um desses temas e defendeu. Certinho? Sim, vou mostrar a outra agora. Tá? Vou mostrar a outra agora. Deixa eu baixar aqui. Acabei de receber de uma colega nossa. Tá? Essa foi a educação infantil. Professor, oi. Eu fiquei na dúvida. Aparece defendê-lo e vírgula refutá-lo, não entendi. É para defender e refutá-lo? Fiquei na dúvida. Não, você vai ter o teu ponto de vista. Você pode defendê-lo ou ir contra. Tá certo? Okay. Olha aqui. Então, você pode defendê-lo ou refutá-lo. Tá certo? Aqui tem de crase, ó, essa primeira. De orações, organização sintática, classe de palavras, isso aqui sempre cai. Tempos e modos verbais, pontuação, acordo ortográfico, tá? Olha como cai, uma questão
Aí tem a raciocínio lógico e vamos lá para a redação, que é o que interessa. Isso aqui foi uma prova de manhã e outra tarde, né? Em 2016. Olha como cai tira nessa prova. Tá. Olha o tema de redação aqui. Essa aqui acho que foi a parte da manhã, acho que foi essa aqui que eu fiz, não tenho certeza. Redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 25 linhas, em que você, tomando como estímulo os enunciados a seguir, mas sem se limitar às ideias ou argumentos ali apresentados. Discuta o seguinte questionamento. Em face de fracassos escolares, o professor no banco dos réus, culpado ou inocente? Você vai ter que tomar um ponto de vista aqui. Você poderá assumir um dos pontos de vista inscritos nos enunciados e defendê-lo, refutando os outros. Escolhe um refutando os outros. Ou ponderar sobre as possíveis verdades ou mitos inscritos em cada posicionamento. Atribua um título ao seu texto. Aí vem o texto de apoio aqui, mas basicamente o tema aqui já diz tudo, né? O tema aqui já diz tudo. Beleza? Bom, pessoal, isso aqui são os temas de redação, vou dar um jeito de colocar, mandar para vocês, tá? Pelo menos o tema de redação. Vou colocar para vocês aqui, tá? Já são 7:45. Isso aqui é um link de questões, tá? Sobre acentuação. Tá? Vocês vão fazer e vão mandando. Isso aqui é aquilo que você encaminha, tá? Pode ir fazendo, a gente corrige no comecinho da aula de amanhã. Tá certo? E tem já uma das atividades, acentuação, acento que eu gosto de trabalhar bastante. Uma das atividades é de acentuação. Eu só não lembro qual é delas. Tá? Procurem aí nas atividades de vocês. Tá? Procurem na atividade de vocês e façam. Então tem esse link aqui, que já vem a nota para vocês estão acostumados, eu sempre faço no final de cada assunto. Façam essas atividades aqui e mandem para a gente. Eu coloco no grupo agora essas duas provas, tá? Só a colega que me mandou me autorizar, eu coloco, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Então, façam durante essa semana já o parágrafo de introdução, tá certo? Parágrafo de introdução. Vou colocar isso aqui no grupo também. Vocês perceberam, tá? Como estava acontecendo de aluno, tá? E vou ser bem sincero com vocês. A orientação do curso da Escola de Governo é o aluno entrar pelo sistema. Aí tinha aluno mandando no grupo o link da aula. Não pode, pessoal, tem que ser pelo sistema, porque o sistema registra o tempo que você permanece. Então, o que aconteceu? Agora, só quem pode publicar no grupo são os administradores, tá certo? Os 2 professores e as 2 tutoras, tá bom? Então, vou mandar no grupo agora para vocês, tá? Vou mandar para vocês no grupo essa prova que vocês vão fazer, tá certo? Essa atividadezinha, pode ir fazendo, tá? Já coloquei no grupo. Tá? Daqui a pouquinho eu mando as provas para vocês. Elas estão escritas, tá? Vai mandar a redação para vocês. Já vamos preparando, tá? Quem está se preparando para concurso ou seleções, tá? Ou precisa de carga horária de cursos no final do ano, para concorrer com deve ter outra seleção no final do ano, tá? Esse nosso curso aqui tem 60 horas de redação. Para o mês de agosto, a EGOV vai apresentar vários cursos em comemoração ao aniversário de Campo Grande. Vamos ter as palestras, tá? Vamos ter as palestras. Teremos um curso de português avançado, começando depois desse nosso aqui, tá? São 50 horas esse curso, os professores são os mesmos, tá? E tem outros cursos que a gente vai anunciar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Tá, até amanhã. Amanhã comigo de novo. A gente já começa corrigindo a atividade de redação. Já corrigi essa que eu já mandei para vocês aqui agora. Tá? E pode até fazer junto a atividade de acentuação.
Redação, não. No processo seletivo, quem que vai corrigir? 20 mil redações, nem se cogita, né? Não tem como. Ronan, quer falar alguma coisa? Está com o braço levantado? Boa noite, boa noite. Até amanhã. De nada, Cris. A chamada, para quem não assinou ainda, a chamada é uma vez só, tá, pessoal? Oi? Eles vão sair. Isso aí, Graciela, muito bom. Oi, Eva, o que você não conseguiu entender? Amanhã a gente faz a atividade de redação, que é um parágrafo, tá? E esse link que eu mandei agora aqui, tá? Você envia no sistema mesmo, você entra aí, faz e envia. São 10 questões, tá certo? E quem quiser já fazer, tá? Tem uma atividade de acentuação lá na plataforma Moodle, tá bom? Beleza?